Fala, guerreiros! Estamos em mais um episódio do FogueteCast, hoje com uma garota, né, que estou muito feliz em ter esse momento com ela aqui, que vamos falar sobre um tema bastante relevante. Mas antes disso, eu quero apresentar ela. Ela é a Janine Aragão, tá? Ela é nutricionista formada pelo SESMAC, especialista em nutrição materno-infantil na prática ortomolecular pela FAPESG de São Paulo, mestre em nutrição humana pela Universidade Federal de Alagoas, formação em dificuldades alimentares pelo Instituto Infantil São Paulo, formação na abordagem de Get Permission for Marshall Duck Clan pelo USA, United States of America. Não, formação em dificuldades alimentares com Nauren, Human em Canadá, ou seja, pessoal, o currículo dela é extenso, tá? Não falei nem metade aqui. Ou seja, ela é apaixonada pela área. E a gente estava batendo um papo antes, que foi uma escolha, uma decisão que ela tomou de seguir essa carreira na nutrição infantil. Agora, tudo bem com você? Tudo jóia. É um prazer enorme estar aqui com o Foguete, falando sobre um tema de tanta relevância, né? Afinal, a gente fala da criança hoje, mas essa criança vai ser o quê? O adulto de amanhã, vai ser o pai de amanhã, a mãe de amanhã. Então, a gente precisa falar sobre esse universo infantil e nada mais justo do que começar falando sobre algo que está realmente preocupando o mundo todo, que é, de fato, a obesidade. Então, pessoal, nosso tema hoje é obesidade infantil, novos desafios em um mundo cada vez mais parado. Por isso que a nossa convidada aqui é uma das grandes nutricionistas aqui do Brasil e está aqui conosco hoje. E a primeira pergunta que eu quero te fazer: como podemos traçar um panorama? Você consegue traçar um panorama mundial e nacional a esse respeito da obesidade infantil? Então, isso eu estava até conversando com o Foguete antes, que isso foi tema de um congresso que teve em Portugal agora, que o tema era nutrição e crescimento, em que 90% das palestras foi falado o quê? Que a obesidade é um problema global. E aí a gente tem esse panorama mundial, que foi divulgado na Federação Mundial de Obesidade ano passado, em que de 2020 até 2035 a gente vai ter um aumento de 4,4% da obesidade infantil a cada ano. Ou seja, 1 a cada 3 crianças vão ser obesas. Isso no Brasil. E se tratando de mundo, são mais de 400 milhões de crianças obesas até 2035. O dobro dos adultos. Então, isso, de fato... Podemos considerar uma epidemia? Talvez. Então, um tema como esse, como a gente vê que quando a gente era criança, pelo menos ela é mais nova que eu, né, com certeza, a gente vivia na rua. A gente não parava. Me lembro que a gente só voltava para casa ou quando a mãe chamava ou quando dava fome. A gente só voltava para casa por causa disso. Era brincadeira de pega-pega, pegar macaco, polícia e ladrão, brincava o dia todinho na rua, a gente não sabia o que era ficar dentro de casa, sim, só quando estava de castigo. Mas hoje em dia muita coisa mudou. E você acha que o que é que mais mudou nos dias de hoje? O que é que está acontecendo com as crianças de hoje em dia? Então, a gente vem aí de uma pandemia, né, que eu acho que foi algo que, para mim, foi muito gritante. Existe um universo infantil antes desse processo, existe um universo infantil depois desse processo. Porque as crianças foram obrigadas a lidar com o ócio, que muitas vezes não era visto, não era vivido. Então, a criança tinha esporte, a criança tinha escola, a criança tinha inglês, a criança tinha atividades. De uma hora para outra, ela se viu dentro de 4 paredes, onde o mimo do pai, um passar de tempo, era o quê? Um doce. Era um alimento mais palatável, era um alimento mais gostoso, que talvez fizesse aquele tempo passar um pouco mais rápido. Então, as crianças que eram ativas passaram a ser totalmente ociosas e reféns de quê? Da tela. Então, imagina, a gente tá lá deitado no sofá, assistindo desenho, filme. O que é que dá vontade da gente fazer durante esse processo? Comer. E a gente quer comer o quê? Uma salada, uma fruta? A gente quer comer o que é palatável. Então, rico em açúcar, rico em gordura. Então, imagina fazer isso durante 2 anos da sua vida. Uma criança de 5, de 3, que durante 2 anos foi imersa dentro desse universo. Ela vai ter algo que ela vai acumular aí ao longo da vida. Ela tem aquela pandemia ali enraizada, querendo ou não, e essas escolhas, de fato, nos chamam a atenção. Porque você falou, quando eu era criança,
Eu brincava na rua, eu corria. E qual era a exposição que você tinha a alimentos, Foguete? Ali, quando você era criança, a indústria não era a mesma de hoje. Você comia muito mais alimento do que produto. Hoje a indústria foca em quê? Em produtos alimentícios e não alimentos. Então, você vai ler um pacote hoje, você entende talvez o primeiro ingrediente, mas todo o resto você não sabe nem o que é. E aí é isso que a gente está oferecendo para as crianças. Então, você falou uma coisa bastante relevante, porque a gente não sabia mesmo que era abrir um pacote quando era criança. Só quando era um biscoito de vez em quando. Exatamente. Mas geralmente a gente tinha que comer o feijão, o arroz, Exatamente. todo dia ali. E hoje em dia, com a Revolução Industrial, né, com tudo isso, tudo ficou mais fácil, mais acessível e mais barato também, Sim. né? Que o retrato da obesidade infantil não está só em uma classe, está espalhado em todas as classes sociais, isso é verdade? Exatamente. Então a gente pensa o quê? Eu já vi no consultório uma família que tem um poder aquisitivo alto, então o adolescente fala, mas eu vou no shopping, vou para um buffet de salada ali, que eu monto a minha salada, dá R$40 e não me enche. Eu vou no McDonald's, eu como por R$30, não podia ter falado, vou comer R$30 e vou me saciar. Se preocupa não, vai ter um videozinho preto lá, resenhando. Sim, lá. para não falar Se mal. preocupa não. Vou no fast food, como por R$30 e estou saciado. Então, eles já se questionam isso, essa questão de preço e de valor, que é uma coisa que eu sempre falo, preço é diferente de valor. O preço a gente paga ali, mas qual valor isso me traz? Totalmente diferente. Então, está enraizado em todas as classes sociais, só que aquela coisa, eu escolho o tipo de produto que eu vou ter acesso. Mas todos, um embutido, um miojo, a classe mais baixa, mais um fast food, ou uma classe mais alta, talvez. Mas estão todos ali dentro do mesmo pacote. Ou seja, a obesidade não escolhe cor, raça, classe social, está presente em todas as classes e em todas as raças. Exatamente. E quando a gente fala em comida, você falou comida palatável, comida rica em gorduras, açúcares, comida é muito emocional, né? Sim. Aí a gente entra no contexto de que essa obesidade, ela traz pra gente só de acordo com o processo de doença, é genético, isso pode ser comportamental, de onde vem essa obesidade? E, de fato, grande parte, eu vejo isso, que eu trabalho com público infantil, então, dentro desse público infantil, eu percebo que o comer justifica uma falta. Então, eu quero comer para chamar atenção, eu quero pedir alguma comida para ser ouvido, para ser visto. A comida, ela faz parte do processo de, ei, eu estou aqui, me nota, me vê, né? A criança não consegue dizer que sente falta dessa ausência, que sente falta desse apoio, desse acolhimento. Então, ela vai descobrir algo que a faça sentir bem e que chame a atenção de certa forma. Então, eu chupo um pirulito, eu como chocolate. Nível de serotonina lá em cima. Tô bem. Então, nem tô sentindo saudade da minha mãe hoje. Essa sensação diminui. Para não sentir essa falta, eu quero comer uma outra coisa que me dê essa mesma sensação. Então, a gente vive numa cadeia. Então, a criança ela não consegue se expressar tão nitidamente como um adulto. Então, os comportamentos é que vão moldar, de fato, essa criança a ter essa sensação. Aí você falou em comportamento, né? E a gente está falando de obesidade infantil. E os sinais? Como identificar esses sinais? O que os nossos telespectadores e quem está também no áudio ouvindo isso, quais são os principais sinais que a gente deve observar com relação às nossas crianças? Então, os principais sinais a gente começa a observar nesses pais que pretendem engravidar. A gente pensa muito que o quê? Que a criança obesa é só aquela criança que come mais do que gasta. Como um adulto é obeso porque ele come mais do que ele gasta. Não necessariamente. Quando a gente se trata de obesidade infantil, é o que vai lá, existe essa obesidade epigenética. Então, esse casal que busca engravidar, ele vai gerar um feto que já pode nascer com a predisposição a ser obeso, de acordo com as minhas escolhas, enquanto mãe, enquanto pai. Então, isso tudo influencia. Então, se eu tenho pais obesos, essa criança tem mais de 50% de chance de ser obesa. E aí, o que é que eu faço? Na introdução alimentar, eu entro com açúcar, eu entro com alimentos fritos, eu não me importo em ter uma qualidade nutricional nessa época, que é um marcador aí, ele cria de fato essa alimentação, ele finca mesmo essas escolhas nessa fase. Você falou de uma coisa que eu vejo muito, às vezes as grávidas falam assim, vou aproveitar que eu posso comer tudo. Comer por dois. Comer por dois, que eu tô grávida e
É o que eu mais escuto também. Você escuta isso também? Muito. Então, quer dizer, essas grávidas que não se preocupam com a sua alimentação, ela pode estar influenciando o feto? Ela não só pode, como ela de fato influencia. Ela influencia tanto para a predisposição para a obesidade como outros tipos de doença. Então, eu estou grávida como por 2, eu posso ganhar 20 quilos, depois eu perco. Não é só o ganho. Não é só, eu vou engordar e depois eu perco. Estou pensando eu que gero. Mas e quem é gerado? Ele não está tendo escolha, ele não está discutindo comigo o que ele quer, o que ele não quer. Ele está sendo o quê? Uma consequência do meu ato. Então, a partir do momento que eu penso em gerar uma vida, eu penso que esse ser depende profundamente de mim, não só das minhas emoções e do meu sonho de ser mãe, mas como é que eu penso em nutri-lo, em educá-lo, em cuidá-lo. Então, isso aí já começa a ser forte daí. Então, a gente pode falar para essas futuras mamães, esses pais que estão nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento, que cada atitude dele, cada palavra, cada alimento que eles colocam na boca tem que ser pensado para que esse feto seja o mais saudável possível, é isso? Perfeito. A gente se planeja para tanta coisa, né? A gente planeja uma viagem em um ano, a gente planeja casar, a gente planeja noivar. Por que a gente não planeja ter um filho? Porque a gente não pensa em se preparar para gerar esse ser. Eu sempre questiono muito os casais que eu converso, que pensam em ter filho. Por que o filho tem que ser aconteceu? Uma viagem não acontece, né? E por que a gente planeja tanta coisa na nossa vida e isso que é tão importante, que é uma decisão pro resto da vida, a gente não pode planejar. É algo que, de fato, deixa a gente um pouquinho pensativo. Eu mesmo fico revendo, como eu sou profissional de educação física, sim, eu fico revendo tantas pessoas que já passaram na minha vida, tantos alunos, tantas pessoas, consultorias que eu já cuidei. E você está trazendo hoje aqui para esse podcast um divisor de águas, um alerta incrível para todos os ouvintes aí que estão acompanhando a gente. Porque se for parar para pensar, como você falou, a gente planeja tudo. Planeja o dia de amanhã, planeja a viagem, planeja uma série de coisas. E de repente a gente, eita, engravidei. Tenho liberdade agora para fazer o que eu quero, porque eu estou grávida e eu posso comer o que eu quero, fazer o que eu quero, que ninguém vai me recriminar, ninguém vai falar nada porque eu estou grávida. Mas cada atitude dela, desses pais, está trazendo uma consequência futura para um filho. Então, até que ponto esse filho, ao nascer, ele está influenciado por essa alimentação, por essa forma, por esse estilo de vida que a grávida adotou, assim? Perfeito. Isso aí a gente fala que existe uma continuidade de ações, né? Porque, tudo bem, eu não me importei tanto nessa gestação, não me cuidei, mas a partir do momento que meu filho começou a ter acesso aos alimentos, de introdução alimentar lá com 6 meses, eu disse, não, agora eu vou cuidar. Eu vou oferecer para ele alimentos que, de fato, sejam mais saudáveis. Eu vou tentar mudar o meu estilo de vida também, porque não adianta você implementar algo que você não vive. Então, o pai come uma pizza, a mãe come um hambúrguer, a criança está comendo salada de fruta. Então, até ele beber, ele não vai questionar, porque ele não vai ter voz para isso. Mas quando ele crescer, ele vai começar a questionar. Então, epa, por que você está comendo isso e eu não? Então, ele vai começar a mudar esses comportamentos a partir de então. E aí, e mesmo, é uma coisa muito interessante, Foguete, porque essa criança na introdução alimentar, a mãe só comeu biscoito recheado, pizza, coxinha, nunca comeu nenhuma fruta. As primeiras vezes dessa criança vai ser muito mais difícil. Porque a partir da 14ª semana de gestação, ele já começa a reconhecer todos os sabores. Então, aquilo que ele não conhece, ele vai ter muito mais dificuldade de aceitar nesse ambiente externo, quando ele começar a ter acesso. Então, por isso que isso é tão sério. Então, se eu como menos, meu filho pode ter uma dificuldade maior de aceitar. Então, isso já gera um porquê para essa obesidade. Então, eu vou expor ele mais carboidrato, eu vou expor mais pão, mais macarrão, mais biscoito, porque é o meu estilo de vida. E o que é que vai acontecer? Esse aumento de peso vai ser mais acelerado e ele vai fazer o quê? Ele vai gostar do que ele tem acesso. Então, você quer dizer com isso que toda essa alimentação que foi introduzida durante a gestação, quando a gente vai tentar introduzir uma coisa mais saudável à criança nos primeiros meses de vida, nos anos, ela vai sempre ter uma resistência maior porque ela não teve acesso a isso durante a gestação? Isso. E é impressionante, eu consigo identificar isso com meus pacientes. Um casal que é mais saudável, um casal que é menos saudável. E a gente, não é que compara, mas a gente alinha esses bebês e a gente percebe que o casal saudável, como essa alimentação vai ser saudável para essa criança, ele aceita muito bem. Mas o casal que não foi saudável, que é obrigado a oferecer uma alimentação saudável para esse bebê, o bebê tem muito mais dificuldade, porque ele não foi antecipado desse sabor intraútero. Então isso é algo que é muito
muito claro para a gente que trabalha, isso, em estudo já foi comprovado, essa questão do sabor, né, que ele consegue perceber na 14ª semana. Anotei aqui, porque você fala aí, eu tô tendo meus insights aqui e vou anotando porque minha esposa tá grávida. Sim. Então, já vou conversar com ela outras coisas quando chegar em casa. É impressionante. O cuidado que tem que se ter é fora de série. E é um presente, porque eu falo, uma nutrição bem feita, uma nutrição guiada, você não tem dor de cabeça com isso. Essa criança, ela vai formar, de fato, o seu hábito alimentar e ela vai, de vez em quando, mas ele come um biscoito recheado, ele come uma pizza, tá, mas qual é a base da alimentação dele? É fruta, verdura, proteína, ele se alimenta de uma forma completa. E deixar para a criança ser exposta a algo que ele tenha curiosidade. O que é que eu vejo muito? Não sei a sua realidade, mas a gente tá, às vezes, no shopping. Tem um bebê no colo. O bebê tá ali, participando. Aí vem o pai e bota o sorvete na boca da criança. Ele não tá nem pedindo. Aí bota um biscoito que ele tá comendo, que o bebê nem poderia comer. A gente acha que a criança tá sempre passando vontade. E criança, quando não conhece o alimento, ele não passa vontade. Mas a partir do momento que ele conhecer, ele vai te pedir. Então, a gente tem que ter muito isso em mente. Qual é o ambiente que essa criança vive? É propenso a essa obesidade? O armário está cheio de alimentos ultraprocessados, essa geladeira está cheia de alimentos que tem gordura hidrogenada. Como é que está essa casa? Se essa casa está dentro desse meio, é a exposição que ela tem. Ele não pega o cartão e vai fazer feira. Não pega o dinheiro e vai na venda comprar o que ele tem vontade de comer. A criança come o que é oportunizado para comer. O que tem de fato em casa. Né? E esses são os primeiros sinais assim, de alerta. Abre o armário da tua casa, reflita. O que é saudável aqui? Eu tenho um bom ambiente para oferecer para minha criança? O que é que eu posso mudar? E por que os adultos estão cada vez menos obesos em relação às crianças? Por que essa preocupação está esquecida? O que é que está acontecendo? Tem uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra convence, o exemplo arrasta. Né? Só que esse exemplo arrasta com relação à obesidade infantil não é só quando a criança nasce, né? Tem que começar antes, pelo que você está falando aí. E é preocupante, real, porque eu tive vários insights aqui na cabeça de pessoas da minha vida, e uma série de fatores que revela que a gente está indo por um caminho, né, não tão legal para as nossas crianças, para as futuras gerações. E se a gente tem a preocupação e cuidar dos nossos filhos de verdade, de que eles cresçam saudável, equilibrados, eu acho que, como você falou aí, tem que começar já a preparação antes dele nascer. Sim. Tá? E esses pais, porque você falou agora de uma questão bastante interessante, os pais malhando na academia, tudo mais, e as crianças obesas em casa, o que é que você remete isso aí? Me fala. Então, eu falo muito, e quem é meu paciente, quem convive comigo, eu falo muito sobre esse tema, que é a questão da terceirização. Então, os pais estão tendo filhos, mas os pais não estão conseguindo ou querendo ser pais. Então, eu estou terceirizando. Eu adquiro um cuidador para fazer a formação da minha criança, tanto formação alimentar quanto educacional, e eu estou cuidando da minha vida. Eu estou indo para a minha academia, fazendo meu esporte, comendo minhas marmitas fits, e o meu filho está o quê? Sendo cuidado por uma pessoa que teve a sua educação. Ela não tem culpa da educação que ela teve, dos hábitos que ela tem. Mas aí tem alguns pais que falam, tá no consultório, Janine, eu não sei de onde ele conheceu o miojo. Eu não sei de onde ele conheceu esse iogurte, esse achocolatado. Eu não compro. Mas quem é a referência alimentar dele? Tá sendo essa mãe, esse pai que não compra? Ou tá sendo esse cuidador que cuida, de fato, Pode ser dessa uma criança? babá, uma avó, Isso. um tio, uma tia. Exatamente, o irmão. E que tá ali diretamente cuidando. Então, acho que isso é o que justifica tanto essa discrepância entre a obesidade, de fato, dos adultos, né, e a obesidade infantil. Porque os adultos estão tendo esse olhar mais ampliado para eles, enquanto saúde, e estão deixando esse olhar infantil mais esquecido, porque é aquela coisa, criança, que deixa, criança vai chegar o tempo da vaidade, ele vai querer se cuidar. Mas esse tipo da vaidade que a gente esperou chegar, já é um tempo da vaidade que ele já chega. Diabético, hipertenso, com síndrome metabólica. Baixa autoestima. Com certeza, porque a gente entra exatamente aí. A obesidade não entra só nessa parte de doença, das doenças que podem causar, mas entra nessa linha mais emocional mesmo, mental. Então, como é que eu me sinto? Como é que eu me vejo nesse espelho? E aí a gente entra em transtornos alimentares, porque foi um descuido que foi levado e você deixa o adolescente tomar partido. Quando eu quiser me cuidar, eu me cuido.
E quando essa criança está sob seus cuidados, por que não é cuidado? Estava pensando agora na praia. Hoje em dia a gente vê os pais em forma, relativamente em forma, os avós em forma, e vê o netinho, a criança com sobrepeso, gordinha, tudo mais. E tem todo o fundamento isso que você está falando mesmo. Ou seja, os pais, os avós, os tios estão melhores fisicamente do que a criança que está no começo da vida. Como assim? Aquela criança já está com sobrepeso, já está até com dificuldade em correr, em brincar. E eu fico pensando, não é só isso, não é só questão da alimentação. Essa criança nasceu, cresceu nesse ambiente, tá gordinha e muitas vezes tem colégio, aula particular e outra atividade e tanta coisa que, na minha opinião, acho que às vezes termina gerando até uma ansiedade e esse efeito alimentar termina sendo até maior, não é isso? Perfeito. Isso é uma das coisas também que, para mim, é um alerta muito grande, porque a criança, quando entra na escola, com essa idade escolar de 3, 4 anos, já entra com aquele foco de o que é que você quer ser quando você crescer. Então, toda oportunidade que tem para focar a melhor escola, o melhor inglês, a melhor aula particular, a criança se preenche desses mecanismos de que para ser um bom profissional, para ter um futuro, e não tem tempo para ser criança. Não tem tempo para fazer um esporte que ela gosta, não tem tempo para respirar. Eu já ouvi de um paciente de 8 anos, que ele sentou para mim, eu comecei a ver a rotina dele, né, junto com ele. Ele olhou para mim, eu preciso ter tempo. Uma criança de 8 anos. De 8 anos já tem essa compreensão. Eu preciso ter tempo. Eu só tenho tempo para dormir. Porque saía da escola, ia para um reforço que durava 3 horas, depois ia para o inglês, e aí chegava em casa morto de cansado e dizia, eu não consigo me dar bem no esporte, eu canso rápido e sento. Então ele fazia 2 esportes, não conseguia perder peso, porque tinha toda outra demanda, né, da escola. Então o que adianta ele focar tanto nessa parte de estrutura, de educação, de escola, tudo, se o esporte que ele gosta e tem prazer, ele não consegue concluir por conta do peso. Então, por conta dessa demanda que ele tem, eu preciso ser bom em tudo. Eu preciso ser bom no inglês, eu preciso ser bom na escola. E que tempo eu tenho para ser eu? Para ter as minhas escolhas, para ser criança mesmo, de fato. Porque aquele ócio mínimo é necessário. Você entender que você não está fazendo nada. Tem um autor que eu gosto, o Murilo Gun, ele fala que o ócio é criativo, o ócio é desenvolvedor, o ócio ele é extremamente necessário. Não só para a criança, mas para o adulto também. Mas só que a gente está falando de crianças e o ócio da criança, ela não tem tempo de expressar criatividade, porque às vezes ela está numa demanda tão grande de atividades, daqui até aqui tem que fazer isso, daqui até aqui tem que fazer isso, daqui. E Exatamente. Assim vai o dia todo. Exatamente. É porque é aquela coisa, eu não julgo os pais, porque cada um tem a sua dinâmica familiar. Muitas vezes a mãe e o pai precisam trabalhar para poder ter um sustento, precisa ter suas prioridades, mas é aquela coisa, o pouco de tempo que eu tenho, que seja um tempo de qualidade. Porque às vezes eu quero colocar meu filho em tanta atividade e às vezes eu perco de ter uma tarde com ele, de ter um momento com ele. Às vezes eu coloco em tantas atividades para quê? Para ele não ter tempo de sentir a minha falta. Mas é aí que ele sente mais ainda a sua falta. E o que é que você fala sobre esse tempo de qualidade? Seria o quê para esses pais que estão nos ouvindo aí? Então, muitas vezes a gente pensa que esse tempo de qualidade é simplesmente eu passar uma tarde inteira com meu filho, eu passar a tarde inteira no cinema, passeando. Às vezes esse tempo de qualidade pode ser um almoço junto. Aqueles 20 minutos, meia hora que a criança está jogando e você está no celular. Aquele ali pode ser um tempo de qualidade. Como é que foi seu dia? O que é que tem no seu prato? O que é que a gente vai fazer mais tarde? Essa troca de olhar que eu vejo cada vez menos acontecer. Então, pode ser uma programação. Vamos assistir um filme hoje junto, vamos colocar a mesa, vamos fazer uma programação, o mínimo que seja. Mas, para mim, o mínimo é se sentar na mesa e ter essa troca de olhar. Dizer, aqui a gente está junto, a gente está partilhando. Porque hoje em dia não tem mais. Cada um tem seu horário, cada um tem sua rotina, cada um tem os seus gostos, às vezes cada um come de uma forma, come de um jeito, e a gente não prioriza isso. E é aquela coisa, dar trabalho, algo que a gente não prioriza. Mas se a gente prioriza e planeja, não dá trabalho. Entendi. Aí você me veio vários insights na cabeça. Às vezes a criança pega o prato, vai pro sofá ou vai pro quarto, né? O adolescente, às vezes também, né? Leva pro quarto, ou seja, perde esse contato, perde essa conversa, perde esse olhar. Esse exemplo. Do que de fato está sendo consumido. E essa troca faz falta, né? Essa Com troca certeza. com a família.
Como eu falo, essa questão familiar cada vez mais em voga hoje em dia, a questão de família, da importância da família e tudo mais isso. E a gente nota, quando a família está junta, a família está realmente um preocupado com o outro, tentando crescer e desenvolver junto ali, essa relação só tende a melhorar. A gente prospera, né? Isso, porque é um time, né? Não existe, eu fazer por mim, meu esposo fazer por mim e ser um guarda-chuva para essa criança. A gente pensa junto para que essa criança, de fato, seja a melhor versão da gente. Então, tudo que a gente pensa para a gente pensa muito melhor para um filho, sem vir das dúvidas. Então, como é que ele vai ser essa melhor versão se ele não tem vocês presentes? Se ele não é assistido por isso? Né? Se ele precisa compensar numa comida, se ele precisa compensar numa ansiedade, às vezes está tentando inventar de uma doença. Eu tô com dor de cabeça hoje. Será que é uma dor de cabeça mesmo? Ou ele está querendo só te ter ali do lado? Só querendo um abraço, né? Sua atenção. É difícil. Então, dentro desse turbilhão de coisas que a gente está aprendendo aqui, né? Eu junto com a audiência aqui, qual é uma palavra que você poderia dar para esses pais diretamente agora? O que é que eles poderiam mudar hoje? Assim, não, olha, isso aqui, você começando a fazer isso aqui hoje, já vai trazer um benefício incrível para a saúde com relação à obesidade da sua criança em casa. Uma palavra, eu acho que o ponto de partida é você começar a ter um olhar de amor. Porque eu acho que a gente não tem tempo para parar para observar. Então, muitas vezes, a gente foca nas notas, a gente foca numa briga que aconteceu na escola, algo do tipo, e a gente não foca no básico. O que será que está desencadeando esse comportamento do meu filho? Será uma falta minha, uma ausência minha? Será uma exposição exacerbada que a gente tem em casa desses alimentos? Uma falta de exercício? Será que uma sobrecarga de atividades? O que será que está impactando esse comportamento? Refletir, né? Refletir, porque não adianta só... existe uma diferença entre olhar e entre enxergar. Enxergar, a gente enxerga várias coisas, mas ter esse olhar de amor e de acolhimento está faltando bastante. Putz. Então a gente falou sobre obesidade, falou sobre pais, falou sobre os alimentos. Então a gente tem que dar uma limpada nessa casa aí. Isso. Se a gente quer o melhor para os nossos filhos, a gente tem que abrir o armário e observar fazer um tudo. Checklist. Então, o que é que tem aqui nesse armário? Tudo que tem aqui, se eu ler a lista de ingredientes, eu consigo identificar. Eu sempre falo isso para os pacientes. Janine, isso presta? Vamos lá, vamos ler. Você sabe o que é isso? Sei não. Você compraria uma coisa que você não sabe o que é? Talvez não. Então, eu só vou consumir aquilo que eu sei o que é. Que eu tenho segurança em fazer. E aquela velha frase de que a gente vai desembrulhar menos e descascar mais. Porque, de fato, a gente vai voltar a uma alimentação que faziam nossos avós, que faziam nossos pais. Porque a gente está mudando isso aí. Porque a gente está expondo nossas crianças a tanto produto. Porque não é alimento, é produto, de fato. Por que isso é prático para a gente? É prático porque a gente não quer perder tempo planejando. Se a gente planeja, a gente faz acontecer. E se a gente não tem tempo para perder com os nossos filhos, a gente vai querer tempo para quê, então? Exato. O que mais importa é a nossa família, nossos filhos. Se a gente não quer parar e ter tempo para fazer uma comida, para preparar algo, para comprar algo mais saudável, e se a gente se submete aos pacotinhos toda hora pronto, então se a gente não tem tempo para isso, a gente tem que estar guardando esse tempo para quê? Exatamente. Será que vale a pena esse tempo que eu estou economizando para mim? Sim. Essa é a reflexão que fica também. Qual é o preço que eu pago, né? É isso. E às vezes essa situação que começa na gravidez, né? Começa na gestação, vai. E quando chega na adolescência? Que dizem que a adolescência é um período existe a revolta, né? Existe a culpa, porque o adolescente pode se revoltar, pode colocar o dedo em você e dizer: a culpa é sua, eu não tenho culpa de ter esse corpo, eu não tenho culpa de ser assim. Quando eu era criança, eu não tinha autonomia de comprar as coisas, eu comia o que vocês me davam. Então, existe muito essa relação que nunca foi construída, e quando é para ser tão necessária que é a adolescência, isso vira uma revolta. Porque eu nunca pude contar com o teu cuidado. Agora que eu preciso, eu não quero. Então, acho que isso é o impacto maior.
sabe? Então, você tem que pensar em todas as fases da vida. Você teve um bebê, esse bebê só vai ser bebê durante 1 ano. Depois ele vai ser criança, depois ele vai ser adolescente, depois ele é adulto. Então, ele passa muito menos tempo sendo dependente de você. Se a gente parar pra pensar. E passa tão rápido. É como um piscar de olhos. Aí chega na fase da adolescência, a fase chatinha, É. né? Questionadores e querem fazer o que querem e tudo mais. Exatamente. Aí as consequências maiores começam aí. Porque também tem a questão com depressão, Sim. ansiedade. Hoje todo mundo é ansioso. Hoje é uma coisa que, se você for fazer um checklist, questionar, uma criança de 2 anos já tem ansiedade. Porque eles querem o quê? Tudo para ontem. Eles já nascem sem querer perder tempo. Então, eles já nascem querendo aprender cada vez mais rápido, ganhando as coisas cada vez mais cedo, mais precocemente. Então, eles querem tudo cada vez mais rápido. Então, isso já começa a nascer com ele uma ansiedade. Então, hoje em dia, todo mundo é ansioso, mas esses picos de ansiedade podem levar a uma síndrome do pânico, a uma depressão, a um transtorno. Então, é algo que de fato é sério, porque a gente pensa que ansiedade é doença de adulto, depressão é doença de adulto, e não. Como a diabetes não é, a hipertensão não é. Não existe doença de adulto. É a doença de todas as gerações. Vai depender do contexto geral, né? Do que eu faço para ser mais predisposto a ter essa doença ou não. Então, você quer dizer com isso que existe uma diferença das crianças da nossa geração e as crianças de 30 anos atrás? Com certeza. Elas eram muito mais felizes. Sem dúvida nenhuma. Eu sou uma delas. Eu digo, nada que eu fiz há 25 anos atrás, vamos lá, 27 anos atrás. Eu tive uma infância. Eu não sei se essas crianças de hoje que eu cuido, elas vão saber dizer que elas tiveram uma infância. Ou se simplesmente elas foram crianças. Que é uma coisa bem diferente, né? Ter uma infância e ter sido criança. Em casa, que Deus... Não tem um ponto na testa ainda, esse menino com 3 anos, não levou uma Tem o topada. joelho ralado não tem o ainda. joelho ralado, como assim? Tá errado. É. Aí eu, geralmente, sábado, passo o dia full time com eles, aí eu deixo descalço, brincando, correndo, pulando, fazendo o que quer, assim, justamente para ter esse momento com ele, esse momento de qualidade, já que na semana fica um pouco puxado para mim. Aí mas toda hora que eu tenho um tempinho assim, a primeira coisa que eu faço é deixar o celular de lado. Sim. Pra estar ali olhando no olho, apertando, eu gosto de apertar o meu filho. Mas tem que ser. Porque não adianta você passar o sábado na praia e você tá no telefone, você tá trabalhando, tá resolvendo as coisas, as crianças brincando sozinhas. Aí não vale a pena. Se é pra ser de qualidade, eu preciso que seja 15 minutos nesse formato, vocês com eles, do que ser uma tarde inteira, cada um no seu espaço. Então, com isso, você quer dizer que, tipo, vou sair para passear com meu filho de manhã até de noite, mas eu tô resolvendo coisa no celular, tô fazendo ligação, resolvendo alguém. E outro momento eu saio, vou meia hora na praia com eles. Só eu e eles, sem celular, atrapalhando, sem nada. Essa meia hora pra mim vale a vida. É muito mais importante. Essa meia hora é mais importante que o dia todinho. Esse dia todo. Porque o que importa não é a quantidade de momentos, e sim a qualidade do momento que eu tenho. Porque a gente faz o nosso melhor. Mas a gente tem que fazer, de fato, o nosso melhor com o tempo que a gente tem. Porque a gente também não pode fazer os pais deixarem seus empregos para ser pais 24 horas por dia, porque a gente sabe que o mundo de hoje, né, a gente precisa trabalhar, precisa ter nossas obrigações. Mas a questão é o que eu estou fazendo com o tempo que eu tenho. Porque a gente prioriza várias coisas na nossa vida. Mas nossos filhos têm que ter lá uma lacuna muito importante para fazer acontecer. Eu tenho um quadro lá em casa que eu faço minhas atividades diárias lá. Escrevo lá, para quando eu acordar eu olhar para lá, opa, isso aqui é isso aqui. Eu sou muito visual. Sim. Então, essa questão, falando para os nossos ouvintes e telespectadores, essa questão de planejar também esses momentos com o filho, tem que entrar na... Sim. E é legal isso, porque quando você já tem uma noção de como funciona a sua semana, eita, quarta-feira à tarde eu vou ter essa 1 hora. O que eu posso fazer nessa quarta-feira à tarde? Vou ali na pracinha, vai comer um churrasquinho, a gente vai brincar ali na areia, brincar no parquinho. Essa 1 hora vai salvar a sua semana. Então, eu tenho sábado à tarde, eu tenho meia hora ali no almoço para fazer o almoço dele, para almoçar com ele. Ali, quando ele for adolescente, quando ele for adulto, ele vai lembrar desse dia. Porque você estava ali para ele. Então, tô me lembrando de uma coisa que aconteceu até domingo agora. Eu gosto de fazer o almoço para minha família final de semana, né? A forma que eu tenho de ficar com eles aí no domingo, geralmente faço almoço. Aí meu filho queria comer no sofá. Queria comer no sofá. Aí eu
brigou, chorou, digo, não vai comer com seu pai na mesa. Aí tanto é que eu nem almocei. Eu botei ele no colo, né, Mariana na frente, tá, botei ele no colo, fiquei dando comida com ele, mas ele não foi pro sofá nem a pau. Eu digo, acostumaram ele a comer no sofá, na frente da televisão. Aí quando tem um momento desse, né? Ele não quer. Mas ele ficou, eu conversando, filho, como o papai tá aqui com você domingo, quer comer com você, juntinho de você. Aí com muita pressão ele entendeu, aí dei a comida todinha, aí ele faz, aviãozinho, papai. Aí lá vai eu. Aviãozinho, tem na boca dele. Assim, meio que eu obriguei ele a ficar comigo no colo, na mesa, mas depois ele relaxou. Isso. Mas é isso, né? Essa questão que você falou da... Você priorizou esse momento, né? Você quis que esse momento acontecesse, de fato. Em qualquer outro momento, eu vou diminuir esse estresse, eu não quero esse estresse para mim, é domingo, eu quero comer. Deixa ele comer na sala. Mas é aquela coisa, você priorizou ter esse momento, você quis viver isso. Cara, você falou isso aí, essa palavrinha aí é uma palavrinha que às vezes a vida tá tão corrida e termina passando desapercebida. Essa questão, né? Tipo, tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver. Ele tá aqui abusando, deixa ele comer lá, eu vou comer aqui. Meu irmão, se a gente não parar para refletir mesmo, a gente termina a vida passando na nossa frente, de repente ele tá ali adolescente, de repente tá adulto, e a gente influenciou a saúde, tanto física quanto emocional, desse serzinho que a gente teve e que cresceu. E esses prejuízos virão através de, sei lá, de algum tipo de doença também, né? Porque a obesidade traz junto o infantil, como você falou, traz junto uma série de problemas, né? E você me falou que esse problema não vem só na fase adulta, pode começar lá, aí, então, hipertensão na criança, tudo isso também pode... Tudo isso pode acontecer. Então, o alto consumo desses salgadinhos, que é riquíssimo em sódio, miojo, por exemplo, um alto índice desses consumos, essa criança pode começar a ter alteração na pressão arterial. Estou tendo muita criança de 5 a 8 anos pré-diabética, diabética... Quantos anos? De 5 a 8 anos. Pré-diabética. Então, pré-diabética, tem que cortar o açúcar totalmente na dieta. E gente, não tem ninguém na família, porque o susto maior das mães não é genético. E se não é genético, é o quê? É a autoexposição. Então, a criança não tem controle de doce, não tem controle do que é consumido, é livre. Então, se é livre, eu consumo até eu não querer mais. Então, é algo que, de fato, tem um impacto muito grande na vida deles. E com essa questão da depressão e ansiedade que se manifesta já na infância, como você falou. Aí chegou lá na adolescência, chegou lá na fase adulta. Poderia ter sido evitado todas essas questões, essas principais questões, se tivesse tido um planejamento, como você fala, durante a gestação e na fase da criança? Com certeza, porque às vezes a gente vê o quê? A gente percebe os comportamentos, mas a gente não quer parar para se preocupar com eles. Então, às vezes, eu estou vendo que meu filho, ele está mais calado, que ele está mais no canto, que ele está dormindo mais ou que está dormindo menos, que está comendo demais ou comendo de menos, mas eu não quero perder energia ali, porque eu tenho outras prioridades. E aí eu vou deixando isso passar. Com deixar isso passar, o que é que vai acontecendo? Isso vai se exacerbando, porque eu estou lá gritando por ajuda, mas eu não quero, talvez, preocupar os meus pais. Eu não quero chegar para ser tão claro, eu quero ser percebido. Porque eu já atendi adolescentes, né, 11, 12 anos, que chegam e falam, tá, mas estava tão claro que eu estava comendo demais, estava tão claro que eu estava comendo escondido, que eu deixava os pacotes pela casa, mas ninguém nunca me perguntou. Então ele fazia de propósito, ele comia o biscoito, deixava o pacote ali, para a mãe acordar no outro dia e perguntar quem comeu esse biscoito. Mas ela pegava o pacote e jogava no lixo, porque ela não queria gastar energia com isso. Então, imagina, eu comecei a perceber isso e vou começar a questionar. Filho, por que esse comportamento? Você estava com vontade de comer esse biscoito? Né? Por que você quis comer nessa hora? Então, dizer que se importa. Você está precisando de ajuda? Você quer conversar? Você quer ir lá comigo, buscar um biscoito um pouco melhor? Criar estratégias e estar junto. Porque aquela coisa é a fase de estreitar os laços. Toda fase importa. Então, se eu passo uma fase distante, eu posso talvez cortar esse laço aí. Pelo que eu tô vendo, a gente vai ter que ter outro episódio sobre isso. Tá? Queria agradecer demais a sua presença aqui. Espero ter
ter sido bem claro esse nosso podcast, pessoal, para que vocês possam entender a importância dos pais, da família, do sentar à mesa, na questão do crescimento e desenvolvimento dessas futuras gerações que vêm por aí. Perfeito. Obrigado, Janine. Eu que agradeço. Você vai vir de novo. Vamos embora. Tá Estamos bom? juntos. Valeu, Obrigada. pessoal. Esse é mais um Foguete Cast. Janine, deixa seu endereço aí pro pessoal. Então, meu Instagram é @Janine Nutrição Infantil. Tem um canal no YouTube também, Massa. que eu falo lá das receitas infantis, os pacientes vão fazer as receitas também. E é o mesmo canal, Janine Nutrição Infantil. Massa. Queria agradecer também a Grano Padaria, queria agradecer aos nossos parceiros que vai estar aqui na Thumb. E é isso, pessoal. Até a próxima. Vamos lá.